Boa noite, amada igreja, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja convosco, amém? Quero convidar os irmãos, por gentileza, a abrirem ou acessar a sua Bíblia, segunda carta de Pedro, capítulo 3, é o texto que nós vamos meditar nesta noite. Segunda de Pedro, capítulo 3, a partir do verso de número 1 até o verso de número 13. Quantos irmãos estão encontrando o texto bíblico? Eu quero trazer uma palavra em nome da minha família. Nós estamos muito felizes de congregar aqui, nesse pouco tempo na segunda igreja, e quero aqui deixar de forma notória e clara o carinho que temos recebido dos irmãos, todos os departamentos da igreja. Então, nós estamos muito felizes, né? E peço que os irmãos continuem tendo um pouquinho de paciência aí com o Daniel, Mariana. Eles têm um pouquinho mais de energia do que as crianças da Luciana, né? Mas para a honra e para a glória de Deus, amém? Segunda de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1, mesmo assentado como os irmãos estão, podem acompanhar a leitura desse texto. A versão que estarei utilizando é Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da tua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longâmino para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra lida nesta hora. Feche os seus olhos, curva a sua fronte, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Grandioso Deus, eterno Pai, Deus santo, Deus poderoso, Deus que servimos, que adoramos e cultuamos nessa noite. Deus, que o Senhor continue a falar aos nossos corações, como já nos falou até aqui, através dos louvores, dos textos bíblicos, e que agora, ó Pai, o Senhor, de forma então tão clara, o Senhor, ó Deus, possa dirigir a cada um de nós aquilo que é a Tua vontade revelada através da Tua palavra. E que o Senhor, ó Deus, me use como instrumento nas Tuas mãos para a glória do Teu nome. É no doce e precioso nome de Cristo Jesus que oro. Amém. Deus abençoe a sua palavra que foi lida. Eu quero compartilhar com os irmãos, diante do texto bíblico, o seguinte tema: lembrar para despertar.
lembrar para despertar. Dr. Russell Shedd, saudoso Dr. Russell Shedd, ele dizia que os homens necessitam mais de serem lembrados do que informados. Isso é uma grande verdade. Uma situação bem prática da vida em sociedade é a famosa placa "não pise na grama". Você sabe que não pode pisar na grama, mas aquela placa está ali para lembrar que você não deve pisar na grama. Nós precisamos também, meus irmãos, a cada dia sermos lembrados das verdades, das promessas que o Senhor fez à sua igreja. Nós estamos aqui domingo após domingo para ouvirmos verdades que já ouvimos. É muito interessante que, quando era adolescente, eu ia para a igreja com a expectativa de ouvir algo que nunca tinha ouvido. E cresci amando e gostando e querendo aprender, pregar a palavra de Deus, tentando em todas as oportunidades que tinha levar algo que talvez os irmãos nunca tivessem ouvido. E cheguei à seguinte conclusão, que isso é de uma falta de sabedoria muito grande, porque na verdade, todo aquele que já tem uma experiência no caminhar da fé, já conhece na verdade toda ou boa parte daquilo que a Bíblia nos ensina. E você não deve vir então com essa expectativa de que o pastor ou o pregador traga uma curiosidade, não há pecado nisso, mas esse não deve ser o maior desejo do nosso coração. Mas o desejo do nosso coração deve ser, e o pedido do nosso coração também deve ser, que Deus nos faça relembrar aquilo que Ele já nos disse, que aquilo que Ele nos disse no passado, continue nos falando no presente, e que continue nos incomodando de tal forma, que alcancemos então uma vida de acordo com a sua plena e boa vontade. Diante desse tema, lembrar para despertar, eu convido os irmãos a aprendermos juntos algumas lições desse texto bíblico. Primeiro, nos versos de número 1 e 2, nós aprendemos que lembrar para despertar a igreja pela palavra. Pedro está escrevendo uma segunda vez, o texto é muito claro, e ele trata esta igreja de forma amorosa. Ele inicia o texto dizendo: amados, irmãos queridos, eu quero outra vez vos escrevo uma segunda carta, uma segunda epístola. Provavelmente Pedro escreveu esta carta ao mesmo público que escreveu a primeira, aos irmãos dispersos pela Ásia. E agora então, tratando sobre a questão dos falsos ensinos. Se você puder amanhã chegar a casa e então ler toda a carta de Pedro, ela é muito pequenininha, não é? São 3 capítulos apenas, você vai poder compreender e observar que Pedro está tratando do primeiro ao último capítulo sobre encarar, a poder então ali defender a fé naquilo que o Senhor Jesus prometeu ao seu povo e à sua igreja. Por isso ele vai dizer que a escritura não foi ali escrita por vontade humana, mas por revelação do Espírito Santo aos homens. E então Pedro aqui nesses primeiros versos, ele lembra, a fim de despertar a igreja pela palavra. Ele diz: uma segunda vez vos escrevo, e em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Meus irmãos, lembrar só é possível lembrar algo a alguém que já ouviu, não é verdade? Se eu trago uma novidade, então essa pessoa nunca ouviu. Mas se eu lembro algo, é porque essa pessoa já conhece aquilo que foi dito. Nós, como igreja do Senhor, temos então a tarefa diária de meditarmos sobre a palavra de Deus, nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, para que então as mensagens que nós venhamos a ouvir, elas possam na verdade lembrar aquilo que nós já conhecemos. E lembrar aquilo que nós já conhecemos não significa viver numa mesmice teológica, porque o maravilhoso da palavra de Deus, isso só acontece na Bíblia, é que ela se renova a cada manhã. A cada manhã. Eu leio o Salmo 90 e ele fala o meu coração. Em outra oportunidade eu leio o Salmo 90 e o Senhor fala ao meu coração de forma diferente, diante daquilo que eu conheço, diante daquilo que Ele já me ensinou. Revelar e despertar a igreja através da palavra é então revelar aqueles que tiveram a mente esclarecidas pelo Espírito Santo de Deus, para recordar o que já foi dito pelos santos profetas e bem como mandamento do Senhor e Salvador. Meus irmãos, recordar é pedagógico.
Por isso que a gente fala com os nossos filhos, não é? Nós já falamos com Daniel 20 vezes essa noite: meu filho, não vai para aquela porta. E ele continua indo. E a gente vai precisar falar mais algumas vezes. Recordar é pedagógico. Recordar é pedagógico. Por isso que dominicalmente nós vamos à escola bíblica dominical. Existe um plano de leitura da convenção fluminense, né? Em que de 4 em 4 anos a igreja estuda toda a Bíblia. Então daqui a 4 anos, você que é um aluno assíduo da escola bíblica, você vai estudar o quê? A mesma coisa que você já estudou. Mas isso não nos cansa, porque nós somos o povo da Bíblia, ou deveríamos ser o povo que ama a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos traz verdades reveladas diariamente às nossas vidas. E o texto segue então falando sobre a importância de lembrar e despertar aquilo que os profetas disseram, ou seja, os profetas do Antigo Testamento. E Pedro vai falar então que aquelas verdades também foram ensinadas pelo Salvador Cristo e também pelos apóstolos. O que nos ensina, queridos irmãos, que a Bíblia, ela não é uma história solta, mas ela é uma história muito bem escrita, que existe um início, um meio e o fim. E o que se conta no Antigo Testamento é aquilo também que está sendo de forma mais clara contada no Novo Testamento. E às vezes a gente tem um pouco de luta com o Antigo Testamento, né? A gente começa com o desafio de ler a Bíblia toda, animado. A gente começa lendo Gênesis, e a gente lê o texto da criação no capítulo 1, recontando no capítulo 2, a queda no capítulo 3, a história de todos os povos até o capítulo 11, aí chega na história de Abraão no capítulo 12, a gente se empolga com os patriarcas, não é? E aí vem então Abraão, Isaac, Jacó, chega José, entramos em Êxodo, e a história vai crescendo, e o povo vai para o Egito, e a história segue, e aí de repente, acometidos por algo que não se explica, mas que é uma realidade, chegamos em Levítico, Números, e é um motivo de glória a Deus quando chegamos a Deuteronômio, não é? Porque muitas vezes ficamos pelo caminho dos números, mas a verdade é que toda a palavra, ela nos fala de Cristo, toda a palavra nos ensina que viria alguém, que seria o libertador do povo. Quando olhamos para Gênesis capítulo 3, verso 15, você encontra em sua Bíblia: e virá aquele nascido de mulher que esmagará a cabeça da serpente. Quem é? Jesus. E ele está descrito como em todo o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, de forma mais clara, os evangelhos que narram a história do Cristo aqui neste mundo, e os profetas que nos contam até os últimos acontecimentos. Então, lembrar e despertar a igreja pela palavra. Mas ainda uma segunda lição, meus irmãos, que eu gostaria de compartilhar nessa noite, é que devemos lembrar para despertar a cada um de nós, a igreja, por causa dos escarnecedores. Versos de número 3 e 4 diz: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Meus irmãos, os últimos dias, no entendimento teológico que tenho, é que os últimos dias, eles estão acontecendo desde que Cristo ressuscitou da cruz e subiu aos céus. Nós temos alguns outros segmentos teológicos, mas eu entendo muito claro dessa forma na Bíblia. E então nós vemos desde os tempos antigos, que Cristo, ele subiu aos céus, deixou a sua palavra, e logo então, nós estamos vivendo no meio de lobos, de falsos mestres e pessoas que têm escarnecido da palavra de Deus. Como identificar a questão dos falsos mestres? A Bíblia é clara. Primeiro diz que nos últimos dias, ou seja, nos tempos, ou no tempo que temos vivido. E creio, meus irmãos, que estamos vivendo a cada dia mais de perto a volta do Senhor Jesus. Basta olhar para o rumo da história na sociedade. Ainda algo a ser observado nos escarnecedores é que eles andam segundo as suas próprias paixões. Querido, aprenda uma coisa: ninguém que se propõe a ensinar uma falsa verdade, ele na verdade segue uma vida correta. Na verdade, todo aquele que ensina uma falsa verdade, ele quer defender algum pecado encoberto. Por isso a Bíblia diz que eles virão, esses escarnecedores, andando segundo suas próprias paixões. E nós vemos hoje movimentos
ditos de cunho evangélico, defendendo verdades que não são aquelas ensinadas na palavra de Deus. Por exemplo, nós vemos igrejas pró-aborto. Isso é totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus ensina. Nós temos hoje igrejas que defendem a questão da ideologia de gênero, e nós entendemos pela palavra de Deus que Deus criou homem e mulher. Nós vemos, meus irmãos, tantos outros falsos ensinos sendo ensinados em nome de Cristo Jesus. E se nós não formos lembrados e despertados para defendermos a sã doutrina, a fé que Cristo nos ensinou, nós então nos calaremos. E como já disse Martin Luther King, não me espanta o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. A igreja neste tempo não pode se calar, nunca pôde, mas agora mais do que nunca, nós precisamos falar. A nossa família precisa ser diferente nessa sociedade, a nossa casa precisa ser diferente, os valores que pregamos e vivemos precisam ser diferentes, os valores que ensinamos aos nossos filhos precisam ser os valores bíblicos e verdadeiros da palavra de Deus. Nós precisamos lembrá-los e despertá-los para estes valores, e também alertá-los dos falsos mestres, porque a palavra deles, meus irmãos, é muito sedutora. Alguém já te convidou para fazer algo errado, de forma estressada, gritando? Não, geralmente alguém o faz com muita sabedoria, não é? Usa de palavras gostosas de se ouvir, e então vai enredando cada um de nós, nos levando para o mau caminho. Assim é Satanás, quando lá no jardim do Éden, ele vira para Eva e fala: mas o Senhor disse que não podia nem comer, nem tocar? E a Eva: não foi isso que ele disse. E aí começa a voz da serpente, e ela adentra os ouvidos de Eva, e comete então um pecado junto a Adão. Os falsos ensinos, eles também estão presentes hoje, meus irmãos. Cristo nos alertou que nós estaríamos como ovelhas no meio de lobos, e nós precisamos estar com os nossos olhos da fé bem abertos para identificar quem é Cristo e quem é Satanás, quem é o povo de Deus e quem é o povo da perdição. E ele ainda diz que eles têm um discurso muito enfático no verso 4, dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Ou seja, a igreja está pregando há mais de 2000 anos que Cristo vai voltar, mas Cristo não voltou. Muitos já profetizaram o fim dos tempos e não acertaram a data, e a igreja continua dizendo: olha, Cristo vai voltar, Cristo vai voltar, Cristo vai voltar, mas passa dia e vem dia e Cristo não volta. Então o que vocês dizem é uma mentira. Queridos irmãos, nós precisamos combater esta mentira. A igreja precisa reafirmar que Cristo voltará, e eu quero aqui fazer um destaque, que nós precisamos cantar mais sobre a volta de Cristo. Nós já cantamos mais: Maranata, ó vem Senhor Jesus. Nós precisamos falar que Cristo vai voltar em nossas mensagens. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que Cristo vai voltar para buscar aqueles que entregaram a sua vida a Ele. Nós precisamos falar aos nossos vizinhos que Jesus vai voltar. Às vezes alguém brinca lá no serviço, né? Quando fala da morte, aí você já deve ter ouvido isso, a pessoa fala: a única certeza que nós temos nessa vida é da morte. E eu costumo completar que Cristo vai voltar. Ele vai voltar. Eu não sei a hora, eu não sei o dia, mas nós precisamos estar como aquelas noivas que estavam vigilantes esperando o noivo, atentas, observando os sinais, observando os tempos. E ainda, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina numa outra preciosa lição, que precisamos lembrar para despertar sobre o que já foi feito e sobre aquilo que ainda será feito. Você pode observar o verso número 5, quando diz: porque deliberadamente esquecem que ao longo do tempo houve céu, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Meus irmãos, nós que cremos em Deus somos criacionistas, nós não cremos no acaso,
nós não cremos no grande Big Bang, nós não cremos que ali houve uma explosão de forma totalmente não coordenada, que trouxe ordem a todas as coisas. Não, nós cremos num Deus que é ordem, nós cremos num Deus que é poder, nós cremos num Deus que detém a soberania sobre todas as coisas, que então um dia aprove ao Senhor iniciar a criação de todo mundo, iniciar a criação de todos nós, e então Ele cria pela sua palavra. Você lembra no texto bíblico? E disse Deus, Gênesis 1, verso 3, haja luz, e houve luz, e então vem uma sucessão de ordens, Deus fala, e então Deus cria, Deus fala, Cristo, que é o verbo eterno, cria, e o Espírito Santo de Deus supervisionando, pairando sobre a face das águas diante da criação, o caos, a ordem. E então Pedro lembra a igreja que da mesma forma que Deus criou pela sua voz, Ele também trouxe juízo nos dias de Noé, quando Ele disse: Noé, farei chover, e nunca tinha chovido. E a mensagem de Noé, meus irmãos, é como a mensagem que pregamos nessa noite, ou que a igreja prega nesse tempo, aonde nós dizemos: Cristo vai voltar, Cristo vai voltar, e o mundo escarnece e zomba, como foram os dias de Noé, até o dia que choveu. Eu fico imaginando aquele homem de fé junto à sua família, construindo aquela arca, e em nenhum momento do texto bíblico eu encontro um filho de Noé dizendo: papai, você está louco, papai, você é um perturbado, papai, você é um lunático, nunca choveu. Mas eu entendo pelo olhar do texto bíblico que toda a sua família cooperava naquela obra, e as pessoas com certeza passavam por aquele lugar e viam aquela grande embarcação e zombavam de Noé, até o dia em que choveu. E que quem fechou a porta, Noé? O Senhor fechou a porta, e todos aqueles que zombavam não conseguiram entrar e pereceram. Meus irmãos, Pedro está então trazendo a memória para despertar a mente daqueles irmãos e a nossa nessa noite, que da mesma forma que o Senhor criou e trouxe juízo à sua criação, a mesma palavra que cria é a palavra que tem autoridade para julgar, é que tem poder para julgar. E então ele está lembrando que da mesma forma que o Senhor criou pela sua palavra, Ele trará julgamento pela sua palavra, e nós precisamos estar com a nossa mente esclarecida sobre isso. E é interessante quando olhamos para o julgamento de Noé, que Deus preservou Noé, porque diz o texto bíblico, que Deus olhou do céu e achou graça em Noé. Meus irmãos, Deus não condena o justo e o ímpio da mesma forma. A palavra de Deus nos diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que o Deus justo e santo, com o poder que tem, pelo Deus que é, e não podendo ser contra a sua natureza santa, Ele há de julgar vivos e mortos, mas Ele não julgará o justo com o ímpio. Quando nós olhamos, ou da mesma forma, quando nós olhamos para Salmos capítulo 1, nós olhamos então o texto bíblico que vai dizer que o ímpio não subsistirá na congregação dos justos, porque o ímpio é como a palha que o vento espalha, mas o justo é aquele plantado junto ao ribeiro de água, que dá fruto, e dá muito fruto no tempo certo, e que abençoa outras vidas. Meus irmãos, o justo é como José, na bênção dada por seu pai no leito de morte, onde ele compara José a uma árvore frutífera, que cresce, e que os seus ramos então dão frutos, e que passam para fora dos muros, abençoando não só o povo de Israel, mas abençoando também os gentios. Este é o justo, meus irmãos, salvo e lavado pelo sangue de Jesus. Nós damos frutos, nós damos aqui neste mundo sinais da nossa conversão, da nossa transformação pelo Espírito Santo de Deus, alcançamos outras vidas, e não por nós, mas pela graça imerecida de Cristo Jesus. Deus então olha para a sua vida e para a minha vida, e não vê mais o Ronan, não vê mais a Flávia, não vê mais a Juliana, não vê mais o irmão Carlinhos, mas Ele vê Cristo Jesus através de nós. Glória a Deus por isso, meus irmãos.
Quando Cristo olha para a minha vida limitada e pecadora e vê o próprio Senhor Jesus, é a graça de Deus manifesta na minha vida. Por isso seremos salvos, e merecidamente. Mas diz a palavra de Deus que Ele trará então juízo aos ímpios, aqueles que rejeitaram, aqueles que escarneceram, aqueles que disseram e então pregaram e reafirmaram esse falso discurso. Cristo não vai voltar, mas diz a palavra de Deus, que naquele dia, todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e dirão então que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas esse ditoso dia para a igreja, será um terrível dia para você, que ainda não fez a sua decisão por Cristo Jesus. Meus irmãos, o texto ainda segue nos ensinando que é preciso lembrar ou para despertar sobre a longanimidade e misericórdia do Senhor, versos 8 e 9. A palavra de Deus então diz que, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não está retardando o seu plano, existe o tempo perfeito de executá-lo. Quando na vida militar, quem já também passou pelo serviço militar ou é militar da ativa e passa então pela aula prática do tiro, ele é muito interessante, porque quando olhamos para um filme de ação na TV, talvez por mais que você não goste, já tenha visto o mocinho ele consegue no meio de 50 pessoas dar um tiro sem olhar e acertar o vilão, mas na prática é bem diferente. E você então, com essa mentalidade do mundo aqui fora, de Hollywood, você chega para fazer aquela aula com muitas vezes uma convicção de que é muito fácil acertar um alvo imóvel, e aí você dá o primeiro, o segundo, você dá o 10º tiro na osmarina, e depois você até confere se realmente sua arma funcionou, porque os 10 geralmente não chegam ao alvo, e aí você então passa a ser ensinado, olha, você deve fazer dessa forma, você deve ter tal postura, tal empunhadura, você não pode enforcar a arma, e assim vai até que você então consegue pela instrução acertar o alvo, a mosca que é o seu objetivo. Meus irmãos, quando pensamos na palavra de Deus, existe também um alvo, existe algo que por mais que você e eu achemos que sabemos o que estamos fazendo e que Deus está atrasado, é uma grande falácia, porque Deus é o Supremo Senhor, e Ele tem as instruções corretas, e o alvo está muito bem estabelecido, e Ele dará então este tiro, se assim podemos dizer, no tempo perfeito do Senhor. E nós então encontramos no texto bíblico dizendo que Deus estende a sua longanimidade e misericórdia. Ele não deseja que nenhum se perca. E os universalistas, não sei se os irmãos já ouviram falar, que defendem que no final Deus vai salvar todos, até Satanás, um falso ensino teológico. Eles pegam esse texto e dizem, olha, Deus não destruiu o mundo, Jesus não voltou, porque aqui diz o quê? Que Deus quer que nenhum se perca. Mas não é isso que o texto bíblico está dizendo. Pedro está dizendo e está nos dizendo nessa noite, que a vontade de Deus perfeita é que nenhum eleito de Deus se perca. E não importa nessa noite a linha doutrinária teológica que segue de Calvino ou Armínio, mas como já disse Spurgeon, se você foi ao encontro de Cristo, você é um eleito de Deus. E então, meus irmãos, queridos amigos, o Senhor está estendendo um pouco mais a corda, o Senhor está estendendo um pouco mais a corda, mas chegará a hora em que Ele vai puxar esta corda, e será o fim, e então, nós precisamos estar atentos, que o tempo está acabando, a decisão por Cristo, ela precisa ser imediata, ela precisa ser para hoje. Mas ainda, meus irmãos, aprendo mais uma preciosa lição, lembrar para despertar
sobre o dia do Senhor, verso 10 e 11, parte A. Virá, entretanto, como ladrão. Não significa que o Senhor vai roubar algo que não é dele, porque a igreja é do Senhor, ou na verdade todas as coisas pertencem ao Senhor, mas na verdade é por a sua questão de surpreender no dia, não é? O dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Meus irmãos, precisamos entender 4 verdades sobre o dia do Senhor. Primeiro, será inesperado. Por mais que muitos tentaram dizer e agendar, o Senhor virá, ninguém vai acertar. O dia do Senhor será inesperado. A palavra de Deus diz que uns estarão no campo e de repente uns ficarão e outros serão levados. Diz a palavra de Deus que será de forma inesperada e então o Senhor voltará. Ainda podemos entender e afirmar que será inescapável. Por mais que nessa noite você ouça o Evangelho, goste do Evangelho, mas não faça uma decisão por Cristo e viva este risco, aí você pode pensar, mas quando Cristo voltar eu vou escapar. Será inescapável, nenhum escapará. E diz a palavra de Deus que os mares hão de devolver aqueles que morreram, ou seja, todos estarão presentes diante do tribunal do Senhor, porque Ele julgará vivos e mortos. Será, meus irmãos, inesperável, inescapável e inevitável. Não há nada que você possa fazer que há de evitar este dia. Não há acordo nenhum neste mundo com grandes influenciadores da política, do meio social, que possa impedir que isso aconteça. É inevitável. Cristo vai voltar. E por último, será inapelável. Naquele dia, não adianta dizer, Senhor, agora que eu vejo como Tomé, agora eu acredito, agora que eu vejo com os meus olhos, eu acredito, eu quero entregar a minha vida a este Senhor que a igreja tanto dizia que Ele voltaria. Não adianta mais, não adianta mais. É preciso que aqui hoje, em vida, antes da sua volta, você entenda que Cristo Jesus vai voltar para buscar o seu povo, e todas as obras nesse dia serão desfeitas. Romanos 8 nos diz que a criação, ela aguarda ansiosamente pela restauração, e eu fico pensando, meus irmãos, como nós damos valores às coisas e não damos valor às pessoas. Às vezes nós estamos aqui no culto mais preocupados como vamos fazer alguma coisa amanhã, do que falar de Jesus para alguém que conhecemos, que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus. E o interessante é que a Bíblia nos mostra de forma tão clara, que todas essas coisas, carros, casas, conquistas, diplomas, elas ficarão, serão destruídas. A comparação que Pedro faz é da mesma força de uma explosão atômica, onde todos os elementos são derretidos, são ali, na verdade, destruídos. E diz então que por este fogo, Deus destruirá toda a criação, mas Ele vai salvar o justo, Ele vai salvar a igreja, Ele vai preservar as nossas vidas. Meus irmãos, ainda uma penúltima verdade que aprendo com esse texto, é que é preciso lembrar para recordar sobre como deve ser o proceder da igreja nesse tempo. Quando você olha para a parte B do verso 11, então, a Bíblia nos diz: deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Nós estamos nessa noite, mais uma vez, sendo lembrados que Cristo voltará. Nós estamos, meus irmãos, mais uma vez, de forma indesculpável, sendo alertados e despertados para esta grande verdade. E nós precisamos então que esse despertar da nossa mente pela palavra e pela ação do Espírito Santo de Deus nos leve a um modo de vida aqui neste mundo. E este modo de vida, primeiro, é santo. É santo. Como eu tenho saudade de quando ser um cristão era referencial para alguém ir na mercearia e comprar alguma coisa. Como eu tenho saudade de quando uma pessoa falava
que meu vizinho é uma bênção, porque ele é um cristão. Como eu tenho saudade de quando alguém ia fechar um negócio e falava: não precisa assinar, porque eu sei que você é um servo de Deus. Quando a igreja, realmente a igreja, quando nós procuramos uma vida santa, nós glorificamos a Deus neste mundo. O irmão Manuel já nos disse aqui no domingo passado: a igreja tem mais força do que pensa. O problema somos nós. A luta é contra nós, é contra o eu, contra o velho homem, contra a carne. E então a palavra de Deus nos alerta e nos desperta para vivermos de modo santo, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Mas ainda diz que devemos viver de modo piedoso. E eu pergunto, nesses dias de pandemia, de fome, de miséria, como tem sido a sua vida diante da piedade? Deus tem me dado, meus irmãos, um ministério que tem me surpreendido, o de poder pregar a palavra ali no canal, colocar alguns breves devocionais e mensagens, e eu não tinha ideia das pessoas que eu iria conhecer através de fazer isso. E vira e mexe alguém que eu não tenho a mínima ideia de onde que é, que eu não conheço de onde vem, às vezes procura e fala assim: olha, essa palavra falou o meu coração, e compartilha situações da vida. Estou nessa situação. Meus irmãos, quantas pessoas nesse tempo tão difícil têm vivido na miséria? Quantas pessoas não têm um pão para comer? Quantas pessoas não têm alguém para pedir socorro? Quantas pessoas não encontram dentro da sua casa alguém para compartilhar da sua dor? E nós estamos aqui, a igreja do Senhor. Nós precisamos ter um coração piedoso. Nós precisamos atentar para Bartimeu, que está à beira da estrada, gritando: filho de Davi, tenha compaixão de mim. E eu pergunto: qual é a sua atitude? É de Jesus? Deixa ele vir. Ou é dos discípulos que andavam próximos de Jesus? Cala a boca, está atrapalhando e incomodando o mestre. Nós precisamos ter corações piedosos. Meus irmãos, a Bíblia ainda nos esclarece que no modo de viver nesse tempo precisa ser como aquele que espera, e não como aquele que espera na fila do banco, que você pega, né? Você pega a sua senha 300, aí você olha lá para aquele painel usado pelo inimigo, e você olha para aquilo lá, está lá 150, fala: meu irmão, não sei se eu vou embora, se eu fico, se eu oro para o Senhor levantar alguém que decida ir embora e me dar a senha dele. Não é uma bênção quando isso acontece. Não é esperar assim, mas é esperar como sentinela. Como que o sentinela espera? Ele fica na sentinela olhando para o lado de fora dos muros, e mesmo que ele ache que nenhum mal vai atentar contra aquele lugar, o bom sentinela, ele está sempre esperando o inimigo aparecer. E como tal, nós somos convidados como igreja a não esperar o inimigo, mas a esperarmos o Senhor, ansiando pela sua volta. E então Pedro diz, por último, que devemos ansiar, esperar, apressando a vinda do dia de Deus. Mas como posso apressar o dia da vinda de Deus? Compartilhando o Evangelho, porque a Bíblia diz que quando a palavra for proclamada em toda língua, nação e povos, então virá o dia do Senhor. E você, tem terceirizado missões, ou você tem feito missões? Você tem pregado o Evangelho, ou você tem fingido que tem pregado o Evangelho? Nós precisamos falar de Cristo Jesus e da sua volta. E por último, meus irmãos, esse texto, lembrar para despertar, sobre o cumprimento da promessa de novos céus e de nova terra. A Bíblia nos diz então no verso 13, nós porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O velho dá lugar ao novo. A criação que será destruída pelo fogo, será então agora refeita pelo poder de Deus. Deus então fará nova todas as coisas, e nós habitaremos em novos céus, em nova terra.
Os irmãos conseguem imaginar isso? Quando eu era criança, talvez os irmãos conhecem, nós cantávamos um corinho que dizia, né? Ruas de ouro, mar de cristal, e pelas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. E aí eu ficava imaginando, a minha cabeça ainda tão pequena, não é? Como devia ser andar em ruas de ouro. E hoje, quando eu olho para a palavra de Deus, eu entendo que o autor bíblico procurou o de mais precioso, porque ele não tinha como expressar o que será o céu. Querido, eu não sei o que você acha a coisa mais impressionante que você já viu, mas acredite, o céu, os novos céu, nova terra, ele vai surpreender você, será maravilhoso, será inigualável. E Pedro ainda diz e nos alerta que lá será um lar de justiça, não haverá mais fome, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, não haverá mais o ladrão, não haverá mais o enganador, não haverá mais o dragão ou a serpente, mas haverá a presença de Cristo Jesus por toda a eternidade. Nós habitaremos com a própria justiça, nós habitaremos com aquele que é o Senhor do Senhor, Rei dos reis, o Deus supremo. Nós habitaremos na Nova Jerusalém, aquela que é edificada com pedras preciosas, aquela que tem muitas portas, aquela que receberá todo o povo que entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Nós habitaremos, meus irmãos, com os justos, com os santos, com os regenerados, lavados, santificados. Nós habitaremos com aqueles que serão transformados pelo poder de Deus. Lembrar para despertar. Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei o que você vivenciou nesses últimos dias, eu não sei como tem estado a sua mente sobre as coisas que realmente importam, mas eu quero dizer a você nesta noite, com todo carinho, e embasado pela palavra de Deus, é preciso que você lembre, para que você seja despertado, que Cristo está às portas para voltar. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas eu sei que Ele voltará. Eu sei que Ele voltará. E nesta noite é preciso que você, ao sair desta casa de oração, ao fechar os seus olhos num travesseiro, você durma com a certeza que se Cristo não voltar hoje, mas se Ele te chamar no meio da madrugada, você acordará ouvindo: venha benditos de meu Pai, pois para vós está preparado o reino dos céus. Não durma com essa dúvida, deixe a palavra de Deus lembrar a você que a verdade revelada por Ele irá acontecer. Feche os seus olhos, vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, Tu és um Deus santo, poderoso, inigualável, por isso te servimos, te adoramos e glorificamos o Teu santo nome. Deus, nessa noite nós já declaramos que erguemos as nossas mãos, porque o Senhor é digno de nosso louvor e de nossa adoração. Nesta noite, ó Deus, que já cantamos que o Senhor é o Deus que opera milagres e que nos surpreende, ó Deus. Nós cremos no Senhor, nós cremos na Sua palavra. E o meu pedido, o meu rogo ao Senhor nessa noite, é que o Senhor possa avivar os nossos corações. Aviva o coração do Teu povo nessa noite, ó Deus. Traz-nos à memória aquilo que nos dá esperança. Dá, ó Deus, a consciência a cada dia de que o Senhor está voltando e que o Senhor voltará. Dá a consciência ao Teu povo, ó Deus, que os dias estão sendo abreviados. Dá anseio pelo céu, mais do que pela terra. Dá anseio à Tua igreja, ó Deus, pela Tua presença celestial, mais do que a presença dos homens. Lembra-nos, ó Deus, desperta-nos, ó Deus,
para vivermos uma vida santa, piedosa, esperando e apressando o dia do Senhor. E permita-nos, ó Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, ver os meus irmãos que aqui estão nessa noite, junto comigo, ó Deus, na Nova Jerusalém, cantando um novo cântico, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E meu último pedido ao Senhor nesta noite é que, se porventura existe, ó Deus, aqui em Teus atos alguém que adentrou aqui nesta noite, que ainda, ó Deus, precisa fazer a decisão por Ti, que o Senhor, ó Deus, sonde esse coração, e como oração do Teu servo Davi, possa ver se existe o caminho mau, e possa guiar esta vida pelo Espírito Santo de Deus, até o santo proceder do Senhor. Salva vidas nessa noite, ó Deus, transforma vidas nessa noite, ó Deus, para a glória do Senhor. Pai, te peço, ó Deus, que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma semana de vitórias, mas se as lutas vierem, que o Senhor nos lembre que o Senhor está no barco conosco. Abençoa teu servo, pastor Marcelo, junto, sua esposa e seus filhos, aonde quer que eles estejam, que nesta hora, ó Pai, teu servo sinta o cuidado e refrigério do Senhor, e que da mesma forma que o Senhor o levou para esse dia de descanso, que o Senhor possa trazer o seu servo em segurança para a sua casa. É o que te pedimos, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe as nossas vidas.